Esta é uma série que estamos preparando com muito carinho para vocês, Heróis da Fé, onde vamos estar falando aí, à medida do possível, sobre os heróis da fé. Hoje, arrancando com esta série, Heróis da Fé, nós queremos nos concentrar na vida de Moisés. E queremos aprender com Moisés por que estes homens, estas mulheres, estão naquilo que os eruditos da Bíblia chamam carinhosamente de a galeria dos heróis da fé. Existem alguns nomes, se você tem acompanhado aí as nossas meditações diárias, a palavra diária, nós temos falado muito sobre isto, e é exatamente isso que me levou a preparar para vocês esta série Heróis da Fé. Então, sobre a vida de Moisés, Hebreus 11, do 23 ao 29, a palavra de Deus diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquilo que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Feche os seus olhos e ore comigo, que você possa pedir a Deus que venha falar com você nesta manhã, amém? Você possa orar assim nesta manhã: Senhor, fala comigo. Se eu quero escutar a tua palavra tal e qual e como a tua palavra é, fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos à tua disposição para que o teu Espírito Santo venha sobre nós, nos dê o poder que necessitamos para pregar a tua palavra, a autoridade e a unção necessária para que a tua palavra seja pregada e a vida nossa seja mudada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Hoje vamos falar a parte 1 da vida de Moisés, são 2 partes, hoje nós vamos na primeira, e antes de tudo, seria bom lembrarmos sobre o livro de Hebreus, que o livro de Hebreus, que não sabemos quem é o autor, não se sabe, os eruditos, os estudiosos não conseguiram até hoje saber exatamente quem foi o autor de Hebreus. Alguns apontam para Paulo, o que eu discordo, porque não vejo semelhança com os outros livros do apóstolo Paulo. Alguns sugerem outros nomes, porém não queremos fazer nenhuma pesquisa investigativa, não nos interessa. O que nos interessa nesta manhã é que o livro de Hebreus, ele tem para nós, é o livro que apresenta a maior perspectiva da relação de Deus com o Filho Jesus. Então, este livro, é sempre bom nós lembrarmos que este livro, alguém falou sobre Hebreus dizendo assim, que começa como um tratado, procede como um sermão e termina como uma epístola. Não é uma carta, é uma epístola. É bom sempre lembrar a diferença de carta para epístolas. As cartas foram escritas no sentido pessoal. Uma carta foi dirigida a uma pessoa, ou especificamente a uma igreja, enquanto que as epístolas eram dirigidas num contexto geral. Então, para que se entenda isso, nós temos carta do apóstolo Paulo a Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Tito, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Deu para entender? Então, essa questão da epístola, o livro de Hebreus se torna uma epístola quando ele passa a ser de uma importância geral em todo o conceito do cristianismo.
Então, o livro de Hebreus, como eu já disse que nós não sabemos quem é o autor, porém não nos interessa pelo menos nesse estudo que estamos fazendo. Porque esse não é o nosso ponto hoje. O nosso ponto é lembrar a igreja que existe um capítulo neste livro de Hebreus, que é o capítulo 11, que foi escrito de uma maneira muito específica. Na minha opinião, o capítulo 11, ele foi escrito para um público muito específico. Eu já explico para vocês o que eu quero dizer, que é que, para entendermos isso, teríamos que lembrar também do tempo em que foi escrito o livro de Hebreus, do tempo que foi escrito o tratado de Hebreus. Teríamos que lembrar para você que acreditamos que este livro foi escrito antes do ano 70. Por que nós dizemos isso? Ano 70, se você conhece a história, você vai se lembrar que foi o ano da invasão, do exército de Roma, com o general Tito, invadiu a cidade de Roma, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu tudo, e nós não encontramos no livro de Hebreus nenhuma menção a isto. Não encontramos nenhuma menção a isto. Por isto, esse livro provavelmente foi escrito antes de. Agora, por que esse capítulo 11 é tão importante para nós? Porque a igreja vivia o tempo de maior perseguição de toda a história. Este tempo era um tempo em que ser cristão era declarar-se inimigo do Império Romano. Foi um tempo onde ser cristão, você simplesmente por ser cristão, se pode se dizer simplesmente, eu acho que não tem nada de tão simples em ser cristão, eu acho que é o desafio maior da vida de qualquer homem, de qualquer mulher, que é aceitar a Jesus Cristo, Ainda que Deus é simples, Jesus é simples, mas existe uma complexidade muito grande em sermos cristãos. Então, foi um tempo de muita perseguição. Foi um tempo onde ser cristão era sinônimo de ser preso, de ser tratado como escravo, de ser jogado ao Coliseu, para que a multidão se divertisse. Onde os cristãos corriam dos leões e eles eram atacados pelos leões, enquanto a multidão se divertia. Ou seja, ser cristão era entretenimento para aqueles que iam ao Coliseu e que gritavam e que declaravam morte aos cristãos. Então, foi um tempo de muita perseguição. Então aí, por que nós estamos falando isso? Para que nós possamos entender o contexto que chegamos no capítulo, no livro de Hebreus e mais precisamente neste capítulo, aonde o autor de Hebreus, ele começa a falar de grandes homens e mulheres do Antigo Testamento e falar por que é que os nomes deles estão aí. Aí então, você encontra que esses homens e estas mulheres que estão aí, registrados com os seus nomes, vale a pena que nós paremos e meditemos na vida e obra desses homens e dessas mulheres. Porque a perseguição era tão grande, então o autor de Hebreus, ele escreve e coloca isso aí para que as pessoas que estavam sendo perseguidas pudessem se encorajar e se motivar que vale a pena ser cristão, ainda com todas as perseguições que eles estavam passando. Valia a pena continuar servindo a Cristo, valia a pena continuar se declarando seguidor de Cristo, ainda que por isto eles tivessem que ser alimento para os leões. Por isso que a gente sempre diz que a perseguição com relação à igreja hoje ainda existe, mas é algo muito pequeno quando nós comparamos com tudo isso. Mas esse também não é o nosso ponto. O nosso ponto nesta manhã é que nós possamos meditar na vida e obra de Moisés, que, na minha opinião, foi o homem que teve a missão mais difícil da Bíblia depois da missão de Jesus. Moisés foi pastor de ovelhas.
Dizem alguns estudiosos que ele pastoreou mais de 2 milhões de pessoas em um deserto. Moisés foi pastor de ovelhas, e eu me identifico muito porque, como pastor, e eu sempre gosto de dizer que nós somos pastores de igreja local. Nós não somos pastores de grandes campanhas evangelísticas, não, nós somos pastores de igreja local. Deus nos chamou para estar em uma igreja local. Assim que Moisés, ele foi pastor de um povo específico no deserto. Então Moisés pastoreou ovelhas, mas também tinha muito bode e tinha muito cabrito naquela igreja no meio do deserto. Moisés foi um homem incrível, e por isso eu aprendo muito com ele, com o coração de pastor que tinha Moisés. A entrega de Moisés pelo seu povo, e tudo a isso que Moisés então deixou, ou tudo o que ele teve que renunciar para atender, digamos assim, o chamado de Deus na vida dele. Antes de nós entrarmos, porém, na pessoa de Moisés, é sempre bom lembrar 3 atitudes muito importantes, ou 3 atitudes essenciais. Está tudo bem aí, Raquel? Vamos bem, assim? Ok. Tudo bem, Jack? Good? Ok. Às vezes eu vou rápido demais e eles têm problema comigo. Mas então nós vamos pausadamente. 3 atitudes muito importantes. E para isso vamos ler Gálatas 5:24, que eu quero falar para você de 3 atitudes muito importantes na vida cristã. E a primeira delas é: o cristão deve sempre lembrar que ele precisa negar-se a si mesmo. E vocês já vão entender por que nós estamos falando sobre isso. Negar-se a si mesmo, Gálatas 5:24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Essa palavra concupiscências quer dizer suas debilidades, suas fraquezas. Então está dizendo que os que são de Cristo crucificaram a carne. Quando nós dizemos que é muito importante entendermos, estamos lembrando que crucificar a carne para o mundo, você vai parecer louco. Quem crucifica a carne, ele entende que mais vale a pena viver dentro da vontade de Deus do que na sua própria. E por isso, você muitas vezes tem que fazer aquilo que você não quer, mas fazer aquilo que Deus quer que você faça. Ou fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Crucificar a carne, e só aqui nós poderíamos ter uma pregação completa sobre isto. Crucificar a carne, você precisa de entender que negar-se a si mesmo e crucificar a carne tem a ver então com que você coloque diante de Deus o desejo pessoal que você tem. Crucificar a carne tem a ver com dizer não à sua carne. E lembre-se que a maior batalha espiritual do crente é exatamente com relação à sua carne. Lembre-se que negar a si mesmo tem a ver com não fazer o que eu quero. E o segundo ponto é tomar a cruz de Cristo. Então estamos falando de 3 aspectos importantes da vida cristã. Primeiro, negar-se a si mesmo, e o segundo é tomar a cruz de Cristo. Ora, a cruz foi e continua sendo o maior símbolo do cristianismo. Não tem nenhum outro símbolo que define o cristianismo melhor que a cruz. Ah, pastor, mas tem aquele peixinho que a gente vê nos carros. Quando vê o carro com aquele peixinho, já sabe que é crente, não é assim? Mas a cruz é muito maior do que qualquer outro. A cruz é o símbolo maior. A cruz era sinônimo de vergonha e de dor. Quando nós pensamos na cruz, então, nós lembramos disso. A cruz era para criminoso. A morte de cruz na cruz, era a morte mais vergonhosa que poderia acontecer. Então, por que é importante a cruz? Porque Jesus tomou para ele a cruz que não era dele.
A cruz que era sua, a cruz que era minha. Então nós hoje precisamos de levar a cruz. E dizemos, levar a cruz de Cristo é no sentido, mas pastor, o que significa isso, literalmente? O que é levar a cruz de Cristo? É exatamente ter essa identificação com a cruz e levar esta mensagem que pode mudar o mundo. Lembre-se que eu e você, nós não podemos mudar o mundo. Não podemos mudar o mundo. Mas nós conhecemos a mensagem que pode mudar o mundo. A mensagem que pode mudar o mundo é a mensagem que eu tenho que ir e dizer às pessoas. Então, isso nos leva ao terceiro ponto, que é, uma vez que você nega a si mesmo, e você toma a sua cruz e segue a Cristo, você toma a sua cruz, chegamos ao terceiro ponto, que é seguir a Cristo. Então, seguir a Cristo, agora que nós estamos conscientes de tudo isso, sigamos então o nosso Salvador. Mas por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos ver esses 3 princípios na vida de Moisés. Nós vamos ver que Moisés tomou atitudes muito semelhantes a isso. Vamos então a Moisés. E o primeiro aspecto a considerar na vida de Moisés e aprender com Moisés. Vamos lá então. Versículo 24. Você pode colocar, por favor, versículo 24 de Hebreus que nós lemos. Aí está dizendo que pela fé Moisés, vamos ler comigo, do jeito que está ali, tá bom? Não gosto da sua Bíblia, do jeito que está ali, para que possamos ler todos juntos, vamos lá? Pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ok? Moisés, como filho da filha de Faraó, era o neto de Faraó. Então Moisés, ele tinha tudo, todos os direitos. Moisés tinha direitos dados a ele por ser filho da filha, ou seja, Moisés era filho da princesa. Então Moisés tinha todos os direitos, Lembre-se que a Bíblia diz também no versículo 23, que Moisés, apenas nascido, ele foi ocultado pelos seus pais. Então nós vemos um ato de fé também nos pais de Moisés, e quando você lembra dessa história, você se lembra que Moisés, quando ele nasceu, ele ainda baby, ele foi colocado no rio Nilo, lembram disso? Ele foi colocado no rio Nilo, né, naquela cestinha, e a filha de Faraó estava banhando no rio, e ela então encontrou Moisés, e levou Moisés para viver com ela, tomou Moisés como filho dela. Então, quando nós vemos isso, nós vemos também um ato de fé dos pais de Moisés. O ato de fé de colocar o filho ali naquelas águas e deixar com que Deus pudesse tomar conta dele. Então, a palavra de Deus, no versículo 23, diz que Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Uma mãe que poderia, até mesmo se fosse o caso, falando da princesa, algum dia, se ela tivesse algum direito ao trono, poderia abdicar disso em favor de Moisés. Então, quero dizer para vocês esta manhã, é tudo aquilo que tinha Moisés, tudo aquilo que dava para Moisés como direito de ser filho da filha de Faraó. Ele tinha tudo que a maioria dos homens de sua época queriam ter. Ele tinha uma posição privilegiada. Quem não queria ser filho da filha do rei? Quem não queria estar dentro do palácio? Quem não queria ter acesso livre ao rei? Quem não queria ser um filho mimado pela princesa? A posição privilegiada e o acesso ao rei, a confiança de sua mãe como princesa, foi assim que Moisés cresceu. Cercado, digamos assim, de mimos e cercado de privilégios. Foi assim que ele cresceu, foi assim que Moisés se desenvolveu. Uma pessoa exitosa.
Uma pessoa exitosa. Esse não é o conceito de êxito que o mundo tem. De uma pessoa de sucesso que o mundo tem. Uma pessoa que tenha acesso livre ao rei. A gente pensa assim, ou as pessoas pensavam, para essa pessoa aí não falta nada. Essa pessoa que tem tudo, essa pessoa que tem tantos privilégios, para essa pessoa não falta nada. Então, quantas pessoas, e essa é uma pergunta que eu vou fazer muito nessa série, quantas pessoas dariam tudo para estar no lugar de Moisés? Quantas pessoas que, não sendo filho da filha de Faraó, gostariam de ter este título, filho da filha de Faraó? Mas ele, na sua idade já adulta, toma uma decisão que vai em contra de todos esses aspectos. E por que eu estou falando na sua idade adulta? Porque, segundo os estudiosos, Moisés tinha 40 anos de idade. O que, para mim, na minha opinião, 40 anos de idade é a melhor idade da vida do homem. Cadê a rapaziada de 40 aí? Deixa eu ver. Pastor Carlos levantou a mão rapidinho. 40 anos, meu amigo, é a melhor idade da vida do homem. 40 anos de idade era a melhor idade da vida de Moisés. Em todos os aspectos, a vida, a gente até brinca que a vida começa aos 40, né? Então, 40 anos era a idade de Moisés. Foi exatamente aí que Moisés tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Ele toma essa decisão. Ele recusa o título de filho da filha do rei. Ele recusa o título. Eu não quero mais ser chamado assim. Ele recusa, ele se nega a si mesmo. Ele se nega a todos os privilégios que ele tinha no palácio, ou todos os privilégios que dava a ele o nome, ou o título de filho da filha do rei. Mesmo que, isso também é sempre bom lembrar, mesmo que a paixão da carne, mesmo que a fraqueza da carne pudesse querer fazer com que Moisés não abdicasse disto, né? Porque muitas vezes o pessoal, não, eu não vou abdicar desse título, porque ser filho da filha do rei me abre muitas portas. Abre muitas portas. Ser filho da filha do rei, era a sua carta de apresentação em qualquer lugar que ele chegasse. Então Moisés poderia ter saído do palácio mas continuado sendo filho da filha do rei, porque se ele tivesse algum problema, ele chegava e dizia, não, eu sou filho da filha do rei. E as portas se abririam para Moisés, mas ele recusou, ele nega-se a si mesmo, e ele diz não a toda a posição que lhe fora dada. E o versículo 25 diz assim, versículo 25 diz, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Eu quero muito a sua atenção neste ponto. Ele tinha todos os prazeres que a maioria dos homens do seu tempo desejava. Moisés, ele tinha tudo isso, ele podia ter tudo e até alguma coisa mais. Estamos falando de melhores comidas, melhores bebidas, as concubinas mais lindas, as mulheres mais bonitas. Tudo isto estava à disposição de Moisés. Todo o prazer que o dinheiro poderia comprar estava à disposição de Moisés. Quantas pessoas não dariam tudo para estar nessa posição? Quantos homens de 40 anos de idade da sua época não dariam para estar na posição de Moisés? Quantos não gastariam e hoje em dia continuam gastando fortunas nos prazeres que o dinheiro pode comprar? Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Os prazeres que o dinheiro pode comprar está aqui no versículo 25. Uma palavra que é essencial para o nosso estudo bíblico nesta manhã. Olha o que diz, o versículo 25 diz assim, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? A usufruir prazeres, o que está falando aí depois disso? Ali está falando, deixa eu ver.
pouco tempo. A minha tradução fala transitórios. Poderíamos chamar também de temporais. Moisés, a Bíblia está dizendo que ele não queria mais usufruir dos prazeres transitórios, dos prazeres de pouco tempo, dos prazeres temporais. Preferindo, foi vontade própria de Moisés, foi vontade própria dele, ele preferiu. Ninguém falou com ele, você tem que fazer isso ou aquilo, não, ele preferiu. Lembrem-se que o encontro de Moisés com Deus lá na sarça veio depois dessa decisão. Então, Moisés, quando ele prefere isto, ele ainda não tinha tido um contato pessoal com o Deus de Israel. Agora, você vê que ele foi... Agora, eu pergunto para vocês, quem prefere ser maltratado do que bem tratado? Você precisa ter muita consciência de onde você está indo. Você precisa de entender exatamente o que é que você está fazendo. Por isso é que eu digo que o mundo nos chama de loucos. Quantos de nós, ou alguns de vocês, têm perdido tempo com prazeres transitórios do pecado? Quantos de nós, quando eu vejo a minha vida, e eu me lembro do tempo em que eu tinha que me drogar de manhã, de tarde e de noite, para ter prazeres transitórios do pecado. Tem muita gente hoje em dia trocando a família por prazeres transitórios do pecado, por prazeres que são temporais. Ora, meu amigo, lembre-se que aquilo que é temporal, o próprio nome já diz, vem de estações, passa. Moisés preferiu porque ele entendeu que era temporal. Moisés queria aquilo que é eterno, porque o eterno é eterno e ninguém pode te roubar aquilo que é eterno. Moisés, então, ele preferiu isso, ser maltratado, porque o povo de Deus era maltratado naquele tempo. O povo de Deus era escravo no Egito. Escravo tem algum privilégio? O povo de Deus era escravo. Escravo trabalhava por comida e por casa, e comida ruim e casa ruim. Ele tinha tudo no palácio e ele agora prefere voluntariamente identificar-se com o seu povo. Porque ele tinha todos os direitos no palácio, sendo que os escravos, seus irmãos, não tinham direito nenhum em nada. Porque o povo de Deus era chicoteado trabalhando. Trabalhava debaixo de chicote, trabalhava debaixo de opressão. Então Moisés, eu poderia dizer que Moisés, ele preferiu deixar de ser o chicoteador para ser chicoteado. Quem vai preferir isso? Quem vai preferir isso? Ele tinha tudo, porém preferiu não ter nada. Por quê? Porque sabia que tudo se tratava de prazeres transitórios, de prazeres temporais. Era tudo temporal. Ora, meu amigo que me escuta nesta manhã, temporal, o próprio nome já diz, é coisa de temporada, não dura. Moisés preferiu o eterno. Vamos ao versículo 24, onde diz, 1 de Pedro, 24 e 25. 1 de Pedro 24 e 25 diz assim, pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, versículo 25, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Moisés, então, ele prefere outra glória do que a glória que ele tinha. Porque Pedro está explicando que a glória humana ou a glória do homem, ela é como erva que se seca e se vai, é como flor da erva que se seca e cai a sua flor. O que é que eu estou querendo dizer para você? É que Moisés, ele entendeu que toda aquela glória que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha era passageiro, ia secar, ia cair, ia chegar um tempo que não ia vigorar. E
E o terceiro aspecto, no versículo 26, ainda do texto, nosso texto central, versículo 26, voltamos a Hebreus, né? Versículo 26, Hebreus 11, 26 diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, porque contemplava a recompensa. Os tesouros do Egito. Teríamos que ter tempo para que nós pudéssemos falar somente dos tesouros do Egito. Tudo que Moisés abdicou. Os tesouros do Egito, ora, a nação mais importante daquele tempo. Quando se guerreava, venciam as guerras e levava todas as riquezas, levava para a sua terra. O Egito, no tempo de crise, se vocês se lembram da história de José, vocês vão ver que o Egito, no tempo de crise, foi a nação mais poderosa. Todos iam comprar no Egito. O Egito se enriqueceu sobremaneira. Então, como se poderia calcular o incalculável? Moisés abriu mão de todo o tesouro do Egito. Ouro, prata, pedras preciosas. Tudo isso Moisés abriu mão. Moisés tinha tudo no Egito. Uma vez mais eu pergunto a você: quantas pessoas não dariam o que fosse para estar no lugar dele? Meu irmão, a riqueza que vem da cobiça pode comprar tudo, mas ela não leva nada. Tem problema nenhum você ser rico, hein? Cuidado, problema nenhum ser rico. Problema nenhum ser rico. Estamos falando da riqueza que vem da cobiça, da riqueza que vem através de maltratar as pessoas. Por isso é que a Bíblia sempre nos recomenda. A riqueza que vem desta maneira, ela não é uma riqueza de acordo aos padrões bíblicos. Então, por que eu estou falando isso? Lembre-se que não tem nenhum problema você ter dinheiro. A Bíblia sempre acusa o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, lembre-se sempre disso, né? 2 de Timóteo 6, 9 e 10 diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por que nós estamos lembrando essa palavra? Porque Moisés, ele poderia ter ido nesta linha também. Ele poderia ter ido na linha do amor ao dinheiro. Agora, lembre-se que está falando, a carta é de Pedro para nós nesta manhã, e Pedro está dizendo: olha, muitos se desviaram da fé por amor ao dinheiro. Moisés foi o contrário. Moisés se desviou do dinheiro pela fé. E é por isso que nós queremos aprender com ele hoje. Porque que podemos dizer? Moisés, ele não amava o dinheiro. Você não precisa de amar o dinheiro, mas você também não pode perder a importância dele. Não pode perder a importância dele. Porém, você não precisa de amá-lo. E isso explica a decisão de Moisés que foi tomada nos seus 40 anos de idade. Agora, diz também que Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza. E isto aqui, quando eu leio isso, eu fico pensando: mas como pode ser isto? Você não é dessas pessoas que quando lê algo na Bíblia, você fica assim pensando: mas como? Como? Porque ele viveu tantos anos antes de Cristo. Ele viveu tantos anos antes de Cristo, porém, ele sabia da palavra de Deus. Moisés conhecia tudo aquilo que envolvia o Deus de Israel. Então, ele considerou como opróbrio, porque eu vou deixar tudo isso para lá, porque eu quero o galardão.
Eu vou deixar tudo isso para lá, porque o meu prêmio é outro. Eu vou deixar de caminhar nessa direção que eu estou caminhando. E se você me escuta nesta manhã, se você está caminhando na direção errada, se você está caminhando na direção dos vícios, se você está caminhando na direção da bebida ou da droga, se você está caminhando na direção que está te levando para longe da sua família, se você está caminhando na direção que está te levando para longe do seu filho, da sua filha, da sua esposa ou do seu marido, se você está caminhando nessa direção, pare agora. Pare agora. Pare agora. Pare agora e entenda que a palavra de Deus está te dizendo nesta manhã para que você pare, para que você medite na palavra de Deus e que você tenha Moisés como seu exemplo. Ele deixou tudo para servir a Deus. Moisés fez escolhas que outros não fariam. Falamos da primeira que ele diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Ora, se o povo era maltratado como escravos, quem que é que queria preferir isto, né? Afinal de contas, ninguém gosta de sofrer, né? Nem vou perguntar para vocês, porque aquelas perguntas que pregador faz que não tem lógica nenhuma, né? Quem gosta de sofrer? Nunca vi ninguém que levantou a mão, eu adoro sofrer. Não tem ninguém. Não tem ninguém. E Moisés preferiu sofrer. Abandonou os ricos para viver com os pobres. Foi isso que fez Moisés. Ele abandonou a riqueza para viver na pobreza. Ele abandonou a posição privilegiada para viver algo que ele nem sabia exatamente como era. Tem uma coisa que eu fiz, eu sempre gosto de lembrar. Quando vocês conhecem a minha história, já falei aqui, eu venho de família cristã, mas teve um tempo da minha vida que eu me envolvi gravemente com drogas, gravemente fui viciado durante uns 6, 7 anos da minha vida, viciado em maconha, viciado em cocaína, e eu passava muito tempo com essas drogas. E algo que sempre é bom, né, que nós lembremos, é que, mesmo estando lá, nós tínhamos a completa consciência de quem era Deus na nossa vida. Quantas vezes eu estava drogado, e juntamente com os meus amigos aí, drogando-nos, e alguém falava algo de Deus, ou contra os crentes, e eu me levantava para defender. Então, a perspectiva que nós temos, ela nunca, jamais morre dentro de nós. Aquilo que Deus fez e faz na sua vida, Ele fica com você por todo o tempo. E quando nós falamos isso, por que nós estamos falando isso? Porque Moisés, mesmo não estando com o povo de Deus e estando usufruindo de todos os prazeres no palácio, Moisés sabia quem ele era. Moisés sabia que ele era um filho de Deus. Moisés sabia que ele era um hebreu. Moisés sabia quem era o seu povo. E isso é o que chamava a atenção. Então ele preferiu deixar a presença de príncipes e reis para viver com... Ou seja, podemos dizer que ele preferiu deixar a nata da sociedade para viver com os mais necessitados. Porque ele é um grande exemplo para mim e para você. Queremos já ir fechando nesta manhã. Por que Moisés, então, é um grande exemplo? Diz que antes permaneceu firme como quem vê aquilo ou aquele que é invisível. Está falando de Cristo. Está falando de Cristo. Aquele que é invisível, aquele que ele ainda não podia ver. Meu irmão, levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos, veja o invisível. Quantas pessoas me dizem, mas como que você pode crer em um Deus invisível? Como você pode ter fé em um Deus invisível? A nossa pergunta é, para que eu preciso de fé? Para acreditar naquilo que eu estou vendo. Então, Moisés, ele não sabia, mas ele visualizou as recompensas que ele teria. Então, qual foi o invisível que Moisés viu? A pessoa de Cristo. Levanta os teus olhos e veja a pessoa de Cristo nesta manhã.
Filipenses 2, versículo 6, seria do versículo 5 ao 11, mas nós não temos tempo, vamos ler nada mais o versículo 6, que diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Está falando de Jesus. Jesus que tinha tudo e abdicou de todos os prazeres do céu, todos os prazeres de viver na presença de Deus como filho. Ele renunciou a tudo isso para vir, para se encarnar e sofrer uma dor que era minha e sua. Ele se encarnou exatamente para isto. Ele se encarnou para que você e eu pudéssemos entender isto. Moisés não era como outros. Você também não é. Nós também não somos. Somos diferentes. Por que eu te lembrei do meu histórico de drogas? Porque, de alguma maneira, eu sabia que aquele não era o meu ambiente. Saia do lugar onde você está, porque você não foi feito para estar aí. Saia dos seus vícios, porque você não foi feito para estar aí. Deus te fez com um propósito muito maior. Levanta os teus olhos e veja pela fé. Moisés acreditou em Deus e na sua promessa. E com isso eu quero terminar nesta manhã. Se você pode me ajudar, você fique de pé. E nós vamos ainda ler Hebreus capítulo 6. Vamos terminar nesta manhã, lembrando-se que esta é nada mais, é ainda só a primeira parte. Capítulo 6, versículos 17 ao 20 de Hebreus. Eu quero te lembrar nesta manhã. Em que foi que Moisés acreditou? E qual promessa que Moisés acreditou, que é a mesma promessa que eu e você temos que acreditar nesta manhã? Versículo 17 diz: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Interpôs com juramento. Deus prometeu. E é nisso que Moisés acreditou. Versículo 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, escuta bem, igreja, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Onde Jesus, nosso precursor, gostaria eu de poder falar com você, sabe, só nisto. Jesus, como nosso precursor, entrou por nós feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como nosso precursor. Você entende isto? Precursor é aquele que vai primeiro. Jesus Cristo foi primeiro, Ele foi adiante de nós, mas lembre-se, meu irmão, que Ele fez uma promessa, que Ele iria, e essa promessa diz que Ele voltaria por mim e por você, Ele voltaria pela sua igreja, é uma promessa imutável, do Deus que não pode mentir. Como não acreditaria ele em Deus? Como poderia Moisés lutar contra Faraó, o homem mais poderoso da nação mais poderosa? Como poderia ele? Ele sabia que não, por isso ele acreditou na sabedoria de Deus, que o levou ao lado oposto de onde ele estava. Feche os teus olhos, nós queremos orar com você nesta manhã. E tenho assim, meus irmãos, uma grande expectativa no meu coração, de que você possa olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé nesta manhã,
O mesmo Jesus que Moisés olhou e o contemplou invisivelmente, nós agora muito mais. E é por isso que chegamos nesse capítulo 11 de Hebreus. Para que as pessoas que estavam sofrendo com a perseguição pudessem olhar e ter a mesma atitude dos nossos heróis na fé, que acreditaram que não existe prêmio sem sacrifício, que acreditaram que os prazeres de Deus são melhores que todos os privilégios do Egito, porque há mais recompensa no céu do que na terra para mim e para você. Há mais recompensa no céu do que todos os tesouros do Egito. Você precisa de acreditar que o sofrimento na vida cristã faz parte do processo de seguir a Cristo. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa, no nome de Jesus, mudar vidas nesta manhã. Tem pelo menos uma pessoa, o Espírito Santo nos diz nesta manhã, que tem pelo menos uma pessoa entre nós, que sabe que o lugar que ela está não a vai a levar em lugar nenhum, mas não tem tido força para sair daí. Você sabe com quem eu estou falando? Eu levanto as minhas mãos e eu peço à igreja que levante as suas mãos e me ajude a orar. Pai, nesta manhã, que esta pessoa que está aqui entre nós, porque Tu és o Deus que não pode mentir, e o Senhor está dizendo e nós cremos, ó Deus, pelo menos uma se há mais, que o Senhor toque o coração agora, e que o Teu nome seja glorificado, e que esta pessoa entenda que é muito mais aquilo que o Senhor tem para ela, para a sua casa, para a sua família, do que todos os prazeres transitórios e temporais que o pecado pode oferecer. Que o Senhor fortaleça a tua vida, que o Senhor seja o teu Deus e que você olhe para Ele nesta manhã, e que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Em nome deles nós oramos. Nós podemos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus nesta manhã.